Fernão Capelo Gaivota, por Richard Bach. Primeira parte. Era manhã, e o novo sol salpicava de dourado as ondas de um mar calmo. A 2 quilómetros da costa, um barco de pesca lançava isco à água, e o chamamento para o bando do pequeno almoço espalhou-se pelo ar até uma multidão de 1000 gaivotas chegar para disputar os pedaços de comida. Era o início de outro dia atarefado. Mas, a grande distância, sozinho e muito para lá do barco e da costa, Fernão Capelo Gaivota estava a praticar. A 30 metros de altitude, no céu, ele baixou as patas com membranas, elevou o bico e esforçou-se para continuar a virar, com uma difícil e dolorosa torção das asas. A curva permitia-lhe voar mais devagar, e então ele abrandou até o vento lhe tocar o rosto como um sussurro, até o oceano ficar imóvel debaixo dele. Semicerrou os olhos numa concentração intensa, suspendeu a respiração, forçou mais 2 centímetros de curva e então as suas penas agitaram-se. Ele parou e caiu. Como sabem, as gaivotas nunca hesitam, nunca param. Atrapalharem-se no ar é para elas uma vergonha e uma desonra. Mas Fernão Capelo Gaivota não era um pássaro normal. Sem se sentir envergonhado, estendeu as asas outra vez para aquela curva difícil que lhe fazia estremecer o corpo e desacelerou até parar novamente. A maioria das gaivotas não se dá ao trabalho de aprender mais do que os rudimentos do voo, como ir da costa até à comida e voltar. Para a maioria das gaivotas, o que interessa não é voar, mas sim comer. Para esta gaivota, porém, não era a comida que interessava, mas sim o voo. Mais do que qualquer outra coisa, Fernão Capelo Gaivota adorava voar. Acabou por descobrir que esta maneira de pensar não o tornava popular entre as outras aves. Até os próprios pais ficaram desapontados por Fernão passar os dias inteiros sozinho a fazer centenas de voos rasantes a experimentar. Ele não sabia, por exemplo, porque é que quando voava sobre a água a altitudes inferiores a metade do comprimento da sua asa, conseguia manter-se no ar mais tempo, com menos esforço. As planagens não terminavam com o habitual chapão de patas no mar, mas com um poisar longo e suave, com as patas bem apertadas contra o corpo. Quando ele começou a poisar na praia sem usar as patas, e depois a medir a passos o comprimento do seu voo na areia, os pais ficaram mesmo muito desapontados. "Porquê, Fernão, porquê?" perguntou-lhe a mãe. "Porquê é que é tão difícil seres como o resto do bando?" "Fernão, porquê é que não deixas os voos a baixa altitude para os pelicanos e os albatrozes? Porquê é que não comes, filho? Estás penas e ossos." "Não me importa estar penas e ossos, mãe. Eu só quero saber o que é que eu consigo e não consigo fazer no ar. Só isso. Só quero saber." "Presta atenção, Fernão", disse-lhe o pai com amabilidade. "O inverno não está longe. Haverá menos barcos e os peixes de superfície vão nadar a maior profundidade. Se tens de estudar, então estuda a comida e como a obter. Este assunto do voo é muito bonito, mas sabes que não podes comer um voo rasante. Não te esqueças de que a razão por que voas é para comer." Fernão Capelo Gaivota assentiu obediente. Durante os dias seguintes, tentou comportar-se como as outras gaivotas. Ele tentou mesmo, guinchando e lutando com o bando à volta dos cais e dos barcos de pesca, mergulhando sobre os restos de peixe e de pão, mas não conseguia que isso resultasse. "É tudo inútil", pensou, largando deliberadamente aos pés de uma velha gaivota faminta que o perseguia uma anchova conquistada com dificuldade. Podia estar a usar todo este tempo para aprender a voar. Há tanto para aprender. Não demorou muito até Fernão Gaivota estar novamente sozinho, bem longe, no mar alto, com fome, feliz a aprender. O tema era a velocidade, e numa semana de prática ele aprendeu mais sobre isso do que a mais rápida gaivota viva. A 300 metros de altitude, a bater as asas tão depressa quanto conseguia, ele impulsionou-se para um vertiginoso mergulho em direção às ondas e aprendeu porque é que as gaivotas não fazem mergulhos vertiginosos. Em apenas 6 segundos atingiu os 110 km por hora, a velocidade a que as asas se tornam instáveis quando sobem. Aconteceu vezes sem conta. Mesmo sendo tão cuidadoso e a trabalhar com o máximo da sua habilidade, perdia sempre o controle a alta velocidade. Subia até aos 300 metros. Primeiro acelerava a fundo em frente, depois dava impulso com as asas para mergulhar na vertical. Mas em todas as tentativas, a asa esquerda bloqueava sempre numa batida e ele rolava violentamente sobre si próprio para a esquerda. Bloqueava a asa direita na recuperação e, com um tremor, caía aos trambolhões numa espiral descontrolada para a direita.
ele não conseguia ser suficientemente cuidadoso com aquela batida de asa. Tentou 10 vezes e em todas elas, assim que ultrapassava os 110 km por hora, acabava numa massa descontrolada de penas e estatelava-se na água. A solução, pensou finalmente, completamente encharcado, deve ser manter as asas imóveis a alta velocidade, batê-las até aos 80 e depois mantê-las imóveis. Tentou novamente a 600 metros de altitude, rodopiando no mergulho, com o bico esticado para baixo, as asas completamente abertas e estáveis, assim que atingiu os 80 km por hora. Exigiu uma força tremenda, mas funcionou. Em 10 segundos, ele tinha atingido inconscientemente os 140 km por hora. Fernão tinha estabelecido um recorde mundial de velocidade para gaivotas. Mas a vitória foi de pouca dura. No momento em que começou a tentar travar, no momento em que mudou o ângulo das asas, viu-se no mesmo desastre, descontrolado e a 140 km por hora. Isso atingiu-o como dinamite. Fernão Gaivota explodiu no ar e esborrachou-se contra o mar que parecia uma parede de tijolo. Quando recuperou os sentidos, já tinha escurecido e ele estava a flutuar à luz da lua na superfície do oceano. As asas pareciam-lhe barras de chumbo esfarrapadas, mas o peso do falhanço pesava-lhe ainda mais sobre as costas. Desejou, em surdina, que o peso fosse suficiente para o arrastar suavemente para o fundo e pôr um fim a tudo aquilo. Ao afundar-se, soou uma voz estranha dentro dele. Não há nada a fazer, sou uma gaivota, estou limitado pela minha natureza. Se fosse suposto eu aprender tanto sobre o voo, teria mapas no lugar do cérebro. Se fosse suposto voar a grande velocidade, teria as asas curtas de um falcão e alimentar-me-ia de ratos em vez de peixe. O meu pai tinha razão. Tenho de esquecer esta loucura. Tenho de voar para casa, para o bando, e contentar-me com o que sou, uma pobre gaivota limitada. A voz sumiu-se e Fernão concordou. O sítio onde uma gaivota deve estar à noite é em terra e jurou que a partir daquele momento seria uma gaivota normal. Isso deixaria toda a gente mais feliz. Elevou-se, exausto da água escura, e voou em direção à terra, grato por já ter aprendido que voar a baixa altitude poupava muito esforço. Mas não, pensou. Basta de ser como era. Vou esquecer tudo o que aprendi. Sou uma gaivota como qualquer outra gaivota e vou voar como tal. Por isso, subiu dolorosamente até aos 30 metros de altitude e bateu as asas com mais força, acelerando para a terra. Sentiu-se melhor por ter decidido ser apenas mais um membro do bando. Agora deixaria de estar preso à força que o impelia para aprender. Não haveria mais desafios nem mais falhanços. E era bonito parar de pensar e voar simplesmente através da escuridão em direção às luzes sobre a praia. Escuridão! A voz estranha soou alarmada. As gaivotas nunca voam na escuridão. Fernão não estava atento, não a ouvia. É bonito, pensou. A lua e as luzes a cintilar na água, emitindo pequenas centelhas através da noite. E tudo tão pacífico e sossegado. Desce! As gaivotas nunca voam na escuridão. Se fosse suposto voares na escuridão, terias os olhos de uma coruja, terias mapas no lugar do cérebro, terias as asas curtas do falcão. Ali, na noite, a 30 metros no ar, Fernão Capelo Gaivota pestanejou. A dor e as resoluções desapareceram. Asas curtas, as asas curtas de um falcão. É essa a resposta. Que parvo que tenho sido. Tudo o que preciso é de uma pequena asa. Tudo o que preciso é de encolher a maior parte das asas e de voar apenas com as pontas. Asas curtas. Subiu para os 600 metros sobre o Mar Negro e, sem um momento para pensar no falhanço ou na morte, apertou com força as asas anteriores contra o corpo, deixando apenas que as extremidades pontiagudas das asas cortassem o vento, e lançou-se num mergulho vertical. O vento era um rugido monstruoso sobre a sua cabeça. 110 km por hora, 140, 190 a acelerar. O esforço das asas agora, a 225 km por hora, não era sequer tão intenso como tinha sido anteriormente a 110. E apenas com um ligeiro rodar das pontas das asas,
ele escapou à queda e saiu disparado sobre as ondas como uma bala cinzenta de canhão sob a lua. Fechou os olhos para se proteger do vento e rejubilou. 225 km/h e sob controlo. Se eu mergulhar a 1,5 km de altitude em vez de 300 metros, que velocidade será que... Os seus votos de há momento foram esquecidos, varridos por aquele vento rápido. E ainda assim não sentiu qualquer culpa por quebrar as promessas que fizera a si próprio. Tais promessas são apenas para gaivotas que aceitam o vulgar. Uma que tocou excelência na aprendizagem não necessita desse tipo de promessas. Ao nascer do sol, já Fernão Gaivota estava novamente a praticar. Vistos a 1,5 km de distância, os barcos de pesca eram pequenos pontos no azul calmo da água, e o bando do pequeno almoço era uma nuvem de átomos de pó aos círculos. Estava vivo, com um ligeiro tremor de satisfação, orgulhoso por ter o medo controlado. Então, sem cerimónia, encolheu as asas anteriores, estendeu as curtas e angulosas pontas das asas e lançou-se direto ao mar. Na altura em que passou os 1.200 metros, já tinha atingido a velocidade máxima, e o vento era uma parede sólida de som contra a qual não conseguia ir mais depressa. Estava agora a voar a direito, a 345 km/h. Engoliu em seco, sabendo que se abrisse as asas àquela velocidade, seria reduzido a 1 milhão de pequenos farrapos de gaivota. Mas a velocidade era poder, e a velocidade era alegria, e a velocidade era beleza pura. Começou a desacelerar aos 300 metros, com as pontas das asas a tremer ruidosamente devido ao vento gigantesco. O barco e a multidão de gaivotas aproximavam-se e cresciam a uma velocidade meteórica, diretamente no seu caminho. Ele não conseguia parar, ainda nem sequer sabia virar àquela velocidade. A colisão seria morte instantânea. Por isso, fechou os olhos. Aconteceu nessa manhã, logo após o nascer do sol, quando Fernão Capelo Gaivota passou disparado pelo meio do bando do pequeno almoço, a 340 km/h, de olhos fechados, com um infernal rugido de vento e penas. A gaivota da sorte sorriu-lhe desta vez e ninguém morreu. Quando finalmente conseguiu elevar o bico em direção ao céu, ainda seguia a uma perigosa velocidade de 260 km/h. Quando conseguiu desacelerar até aos 30 e finalmente estender as asas outra vez, o barco parecia uma migalha no mar, a 1.200 metros lá embaixo. Os seus pensamentos eram triunfantes. Velocidade máxima! Uma gaivota a 340 km/h! Era um progresso, o maior feito da história do bando, e naquele momento abriu-se um novo mundo para Fernão Capelo Gaivota. A voar para a sua zona solitária de trem, a dobrar as asas para um mergulho de 2.400 metros, decidiu que ia aprender a curvar. Descobriu que se movesse só uma pena da ponta da asa, menos de 2 centímetros, conseguia virar suavemente a uma velocidade incrível. Antes de aprender isto, no entanto, percebeu que se movesse mais do que uma pena àquela velocidade, rebolaria como uma bala de espingarda. E assim, Fernão tinha sido a primeira gaivota do mundo a fazer acrobacias durante o voo. Nesse dia, não perdeu nenhum tempo a conversar com outras gaivotas e continuou a voar para além do pôr do sol. Descobriu como fazer uma curva de 360 graus na vertical, a rodar lentamente na horizontal, a rodar sobre o próprio corpo, a fazer um parafuso invertido de cabeça para baixo, a voar em meio círculo e a dar voltas como um catavento. Quando Fernão Gaivota se juntou ao bando na praia, já era noite.
Sentia tonturas e estava terrivelmente cansado. Mesmo assim, encantado, fez uma curva de 360 graus na vertical antes de aterrar e rodou sobre si próprio mesmo antes de tocar o solo. Quando souberem do progresso, pensou, vão ficar doidos de alegria. Agora temos muito mais por que viver. Em vez da labuta diária de ir aos barcos e voltar, temos uma razão para viver. Podemos erguer-nos da ignorância, podemos tornar-nos criaturas de excelência e de inteligência e de habilidade. Poderemos ser livres, podemos aprender a voar. Os anos vindouros adivinhavam-se brilhantes e cheios de promessas. As gaivotas estavam agrupadas em reunião de conselho quando ele aterrou, e aparentemente já estavam assim há algum tempo. Estavam na realidade à espera. Fernão Capelo Gaivota, vem ao centro. As palavras do ancião soaram num tom cerimonioso. Ser chamado ao centro significava uma grande vergonha ou uma grande honra. Ir ao centro, por honra, era a forma de nomear os principais líderes das gaivotas. É claro, pensou. O bando do pequeno almoço viu o progresso esta manhã. Mas eu não quero honras, não tenho nenhum desejo de ser líder. Quero apenas partilhar aquilo que descobri, mostrar os horizontes que se abrem para todos nós, avançou. Fernão Capelo Gaivota, disse o ancião, vem ao centro por vergonha, perante as tuas companheiras gaivotas. Sentiu que tinha sido atingido por uma tábua. Os joelhos fraquejaram. As penas curvaram-se e tinha um rugido nos ouvidos. Chamada ao centro por vergonha? Impossível! O progresso! Eles não conseguem compreender. Estão errados, estão errados. Pela sua descuidada irresponsabilidade, entoou a voz solene, a violar a dignidade e a tradição da família das gaivotas. Ir ao centro por vergonha significava que seria expulso da sociedade das gaivotas, banido para uma vida solitária nos penhascos longínquos. Um dia, Fernão Capelo Gaivota, aprenderás que a irresponsabilidade não compensa. A vida é o desconhecido e o que não se pode conhecer. Só sabemos que vimos a este mundo para comer e para sobreviver o máximo do tempo que conseguirmos. Uma gaivota nunca responde ao bando do conselho, mas a voz de Fernão soou bem alto. Irresponsabilidade? Meus irmãos, gritou. Quem é que é mais irresponsável do que uma gaivota que encontra e segue um propósito, um significado para a vida? Durante 1000 anos esgaravatámos atrás das cabeças de peixe, mas agora temos uma razão para viver, para aprender, para descobrir, para sermos livres. Dei-me uma oportunidade, deixem mostrar-lhes o que descobri. O bando bem podia ser de pedra. A Irmandade está quebrada, entoaram as gaivotas em uníssono. E de comum acordo, taparam os ouvidos e viraram-lhe as costas. Fernão Gaivota passou o resto dos dias, sozinho, mas voou muito para além dos penhascos longínquos. O seu único desgosto não era a solidão, mas sim o facto das outras gaivotas se terem recusado a acreditar na glória do voo que as esperava, se terem recusado a abrir os olhos e a ver. Ele aprendia mais a cada dia que passava. Aprendeu que o mergulho uniforme, a alta velocidade, podia levá-lo a encontrar o peixe raro e saboroso que nadava em cardume a 3 metros de profundidade. Nunca mais precisava de barcos de pesca e de pão velho para sobreviver. Aprendeu a dormir no ar, definindo à noite uma rota ao sabor do vento costeiro, voando de 160 km desde o pôr do sol à aurora. Com o mesmo controle interior, voou através dos nevoeiros densos, elevando-se acima deles até deslumbrantes céus limpos. Enquanto qualquer outra gaivota ficava em terra, conhecendo apenas neblina e chuva. Aprendeu a cavalgar os ventos altos até terra, bem para o interior, para se alimentar de insetos delicados. Aquilo que ele tinha um dia desejado para o bando, conseguia agora para si próprio, sozinho. Aprendeu a voar e não estava arrependido do preço que tinha tido de pagar. Fernão Gaivota descobriu que o tédio, o medo e a raiva são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta. E afastando-os do seu pensamento, ele viveu realmente uma vida boa. Elas apareceram uma noite e encontraram Fernão a deslizar calmamente, sozinho, pelo seu amado céu.
As duas gaivotas que surgiram junto às suas asas brilhavam como estrelas, e o brilho que emanavam era suave e afável no ar da noite. Mas o mais maravilhoso de tudo era a habilidade com que voavam, com as pontas das asas a moverem-se a 2 meros centímetros das suas. Sem uma palavra, Fernão colocou-as à prova, com um teste que nenhuma gaivota passaria. Torceu as asas e desacelerou para menos de 2 km por hora, quase parado. As duas aves, resplandecentes, abrandaram com ele suavemente, mantendo a posição. Sabiam voar devagar. Dobrou as asas, rolou e atirou-se num mergulho a 305 km por hora. Elas desceram com ele, mantendo a formação perfeita. Por fim, usou a velocidade para rolar lentamente sobre si próprio na vertical. Elas rolaram com ele sorridentes. Voltou a planar e manteve-se quieto durante algum tempo antes de falar. Muito bem, disse. Quem são vocês? Nós somos do teu bando, Fernão. Somos tuas irmãs. As palavras eram fortes e calmas. Estamos aqui para te levar para mais alto, para te levar para casa. Não tenho nenhuma casa, não tenho nenhum bando. Sou um banido e sobrevoamos agora ao pico da grande montanha de vento. Daqui a uma 30 de metros já não consigo levar mais este corpo. Claro que consegues, Fernão, porque tu aprendeste. Terminou uma aprendizagem e chegou à altura de começar outra. Tal como acontecera durante toda a sua vida, o conhecimento iluminou naquele momento a mente de Fernão Gaivota. Elas tinham razão. Ele podia voar mais alto e era a altura de ir para casa. Lançou um último olhar para aquele céu, para a magnífica terra prateada onde tinha aprendido tanto. Estou pronto, disse finalmente. E Fernão Capelo Gaivota elevou-se com as suas gaivotas brilhantes até desaparecer num perfeito céu escuro. Segunda parte. Então isto é o céu, pensou, e teve de sorrir de si próprio. Não era nada respeitoso analisar o céu no preciso momento em que lá chegava a voar. Conforme se afastava da terra, acima das nuvens e numa formação apertada com as duas gaivotas brilhantes, verificou que o seu próprio corpo estava a tornar-se tão brilhante como o delas. É verdade que estava ali o jovem Fernão Gaivota, que sempre tinha vivido atrás dos seus olhos dourados, mas a forma exterior tinha mudado. Sentia que tinha um corpo de gaivota, só que voava muito melhor do que o seu velho corpo alguma vez tinha voado. Incrível como, com metade do esforço, pensou, consigo obter o dobro da velocidade e o dobro da eficiência dos meus melhores dias na Terra. As suas penas reluziam brancas como neve, e as asas estavam macias e perfeitas como folhas de prata polida. Encantado, começou a aprender mais sobre elas, a imprimir poder àquelas novas asas. A 400 km por hora sentiu que estava quase a atingir a sua máxima velocidade de voo. Aos 440 achou que estava a voar tão depressa quanto seria possível e isso deixou ligeiramente desapontado. Havia um limite para o que este novo corpo conseguia fazer e, embora fosse muito mais rápido do que o seu velho recorde de voo, continuava a ser um limite que exigiria um enorme esforço para ultrapassar. No céu, pensou, não deveria haver limites. As nuvens dissiparam-se, os seus acompanhantes gritaram "Felizes aterragens, Fernão!" e desapareceram. Voava sobre o mar em direção a uma acidentada linha costeira. Algumas gaivotas estavam a aproveitar as correntes de vento nas falésias. Ao longe, para norte, mesmo na linha do horizonte, voavam mais umas quantas. Novas paragens, novos pensamentos, novas questões. Por que há tão poucas gaivotas? O paraíso deveria ter bandos de gaivotas. E por que estou tão cansado de repente? Não é suposto as gaivotas ficarem cansadas nem dormirem no paraíso. Onde é que ele teria ouvido aquilo? A memória da sua vida na Terra estava a esmorecer. Ele tinha aprendido muito na Terra, claro, mas os detalhes estavam agora pouco claros. Havia alguma coisa sobre lutar pela comida e ser banido. Uma dúzia de gaivotas que se encontravam junto à linha costeira aproximou-se dele sem uma palavra. Mesmo assim, sentiu que era bem-vindo e que estava em casa. Fora um grande dia para ele, embora já não se recordasse do nascer do sol. Virou para a terra em direção à praia, batendo as asas de forma a parar a 2 centímetros do chão e depois cair suavemente na areia. As outras gaivotas também aterraram, mas nenhuma delas bateu sequer uma pena.
Balançaram-se no vento com as asas brilhantes esticadas e depois, de alguma maneira, mudaram a curva das suas penas até pararem no preciso instante em que tocavam com as patas no chão. Era um controlo lindo, mas Fernão estava simplesmente demasiado cansado para tentar. Adormeceu ali na praia, sem ter sido dita uma única palavra. Nos dias que se seguiram, Fernão percebeu que havia tanto para aprender sobre o voo naquele lugar como tinha havido na sua vida anterior, mas com uma diferença. Aqui eram as gaivotas que pensavam como ele pensava. Para cada uma delas, a coisa mais importante era atingir a perfeição naquilo que mais gostavam de fazer, ou seja, voar. Eram aves magníficas todas elas e passavam todas as horas do dia a praticar o voo e a testar a aeronáutica avançada. Durante muito tempo, Fernão esqueceu-se do mundo de onde tinha vindo, daquele lugar onde o bando vivia com os olhos firmemente fechados perante a alegria de voar, onde as asas eram usadas como um meio para encontrar e lutar pela comida. Mas naquele momento, por um breve instante, ele lembrou-se. Recordou-se de tudo durante uma manhã em que estava a descansar na praia com o instrutor após uma sessão de voos. Onde é que estão os outros, Henrique? Perguntou silenciosamente, bastante à vontade, agora com a telepatia que estas gaivotas usavam, em vez de gritos e guinchos. Porquê é que não há mais de nós aqui? Porquê? Se de onde eu venho havia milhares e milhares de gaivotas, eu sei. Henrique assentiu com a cabeça. A única resposta que eu encontro, Fernão, é que tu és uma ave única. A maioria de nós fez uma travessia muito mais lenta. Passámos de um mundo para o outro que era praticamente igual, esquecendo imediatamente de onde é que vínhamos, sem nos preocuparmos para onde é que íamos, vivendo apenas para o momento. Faz alguma ideia do número de vidas que tivemos de viver até termos chegado à primeira ideia de que há mais na vida do que comer, ou lutar, ou ter poder no bando? 1000 vidas, Fernão, 10.000. E depois mais 100 vidas até termos aprendido que existe uma coisa chamada perfeição, e mais 100 outra vez para chegarmos à ideia de que o nosso propósito na vida é alcançar essa perfeição e transmiti-la aos outros. A mesma regra aplica-se agora a nós, claro, escolhemos o nosso próximo mundo de acordo com aquilo que aprendemos neste. Se não aprenderes nada, o próximo mundo é igual a este, com as mesmas limitações e pesos de chumbo para superar. Esticou as asas e virou-se para o vento. Mas tu, Fernão, disse, aprendeste tanto numa determinada altura que não tiveste de atravessar 1000 vidas para chegar a esta. Instantes depois estavam de novo no ar a praticar. As voltas circulares eram difíceis porque durante a metade invertida, Fernão tinha de pensar de cabeça para baixo, invertendo a curva das asas e invertendo exatamente em harmonia com o instrutor. Vamos tentar novamente, repetiu Henrique uma e outra vez. Outra vez! Então finalmente disse, boa! E começaram a praticar piruetas exteriores. Uma noite, as gaivotas que não praticavam voo noturno juntaram-se na areia a meditar. Fernão reuniu toda a coragem que tinha e dirigiu-se à gaivota anciã, que, dizia-se, estava prestes a passar para outro mundo. Xiang, disse um pouco nervoso. A velha gaivota olhou para ele com bondade. Sim, meu filho. Em vez de estar debilitado pela idade, o ancião tinha ganho poder. Ele conseguia voar melhor do que qualquer gaivota do bando e tinha aprendido habilidades que os outros estavam apenas a descobrir gradualmente. Xiang, este mundo não é nada o céu, pois não? O ancião sorriu, sob a luz da lua. Estás a aprender outra vez, Fernão Gaivota, respondeu. Bem, e o que é que acontece depois? Para onde vamos? O paraíso não existe? Não, Fernão, não existe. O paraíso não é um lugar, nem é um tempo. O paraíso é a perfeição. Ficou silencioso durante alguns instantes. Tu voas muito depressa, não voas? Eu gosto de velocidade, disse Fernão, apanhado de surpresa, mas orgulhoso por o ancião ter reparado. Começarás a atingir o paraíso, Fernão,
quando atingires a velocidade perfeita. E isso não é voar a 1,6 mil milhas por hora ou a 1,6 milhões, ou voar à velocidade da luz. Porque qualquer número é um limite e a perfeição não tem limites. A velocidade perfeita, meu filho, é estar lá. Sem aviso, Xiang desapareceu e reapareceu à beira da água, a 15 metros de distância, numa fração de segundo. Depois desapareceu outra vez e surgiu, na mesma milésima de segundo, junto ao ombro de Fernão. É bastante divertido, disse. Fernão estava deslumbrado. Esqueceu as perguntas sobre o paraíso. Como é que fazes isso? O que é que sentes? A que distância consegues ir? Podes ir a qualquer lugar e a qualquer momento que desejes, disse o ancião. Eu fui a todos os sítios e a todos os momentos de que me lembrei. Olhou em direção ao mar. É estranho. As gaivotas que desprezam a perfeição em prol da viagem não vão a lado nenhum, lentamente. As que deixam de lado a viagem em prol da perfeição vão a qualquer lado num instante. Lembra-te, Fernão, o paraíso não é um sítio nem um tempo, porque espaço e tempo não têm qualquer significado. O paraíso é: podes ensinar-me a voar assim? Fernão Gaivota tremia perante a conquista de mais outro desconhecido. Claro, se queres aprender. Quero. Quando podemos começar? Podemos começar agora, se quiseres. Eu quero aprender a voar assim, disse Fernão, e uma luz estranha brilhou-lhe nos olhos. Diz-me o que tenho de fazer. Xiang falou devagar e observou a gaivota mais jovem com cuidado. Para voares tão depressa quanto o pensamento, para qualquer lugar que exista, disse, tens de começar por saber que já chegaste. O truque, de acordo com Xiang, era Fernão deixar de se ver a si próprio como estando preso dentro de um corpo limitado, com 1 metro de envergadura de asas e com uma perícia que podia ser assinalada numa escala. O truque era tomar consciência de que a sua verdadeira natureza vivia tão perfeita como um número por escrever, em todo o lado, em simultâneo, através do espaço e do tempo. Fernão continuou a tentar, empenhado dia após dia, desde antes do nascer do sol até depois da meia-noite. Mas apesar de todo o esforço, nunca conseguiu mover uma pena do lugar onde estava. Esquece a fé, dizia-lhe Xiang, vezes sem conta. Não precisavas de fé para voar, precisavas era de compreender como se voa. Isto é exatamente o mesmo. Agora tenta novamente. Então, um dia, estava Fernão de pé na costa, de olhos fechados, concentrado, quando percebeu de repente o que Xiang lhe tinha estado a dizer. Ena, é verdade, eu sou uma gaivota perfeita e sem limitações. Sentiu um enorme choque de alegria. Boa, disse Xiang, e havia vitória na sua voz. Fernão abriu os olhos. Estava sozinho com o ancião numa costa totalmente diferente, com árvores à beira-mar e 2 sóis amarelos a girar sobre a sua cabeça. Finalmente percebeste a ideia, disse Xiang, mas o teu controle precisa de ser trabalhado. Fernão estava atordoado. Onde é que estamos? Nada impressionado com o estranho cenário envolvente, o ancião desprezou a pergunta. Estamos em algum planeta, obviamente, com um céu verde e uma dupla estrela como Sol.
Fernão guinchou de satisfação. O seu primeiro som diz que tinha deixado a terra. Funciona! Bem, claro que funciona, Fernão, disse Xiang. Funciona sempre quando se sabe o que se está a fazer. Agora sob o teu controle. Quando regressaram, já estava escuro. As outras gaivotas olhavam Fernão com assombro nos olhos dourados. Tinham-no visto desaparecer do lugar onde há tanto criara raízes. Suportou as felicitações por um minuto. Eu sou o mais novo aqui. Estou apenas começando. Sou eu quem tem que aprender com vocês. Tenho as minhas dúvidas, Fernão, disse Henrique, ali próximo. Você tem menos medo de aprender do que qualquer outra gaivota que conheci em 10.000 anos. O bando ficou em silêncio e Fernão moveu-se embaraçado. Se você quiser, podemos começar a trabalhar com o tempo, disse-lhe Xiang. Até você poder voar no passado e no futuro. E então estará preparado para começar o mais difícil, o mais poderoso e o mais divertido de tudo. Estará preparado para voar no além e conhecer o significado das palavras bondade e amor. Passou-se um mês, ou algo que se pareceu com um mês, e Fernando aprendeu um ritmo tremendo. Aprendera sempre depressa com a experiência vulgar e agora como aluno especial do próprio mais velho, fixou novas ideias com um aerodinâmico computador de penas. Mas chegou o dia em que Xiang se evaporou. Falara calmamente a todos, exortando-os a nunca deixarem de aprender, de treinar e de lutar, por compreenderem cada vez melhor o perfeito e invisível princípio de toda a vida. Então, enquanto falava, suas penas foram se tornando cada vez mais brilhantes e acabaram por ficar tão brilhantes que nenhuma gaivota o conseguia olhar. Nas suas últimas palavras foram para Fernão. Continuo trabalhando no amor, Fernão. Quando puderem olhar outra vez, Xiang havia desaparecido. À medida que os dias se passavam, Fernão surpreendia-se pensando no tempo e na terra de onde viera. Se ele tivesse sabido que havia só 1/10, só 1/100 do que aprendera aqui, como a vida teria sido mais válida. Ficou na areia pensando se havia alguma gaivota lá atrás lutando por quebrar os seus limites, compreendendo o que realmente significava voar, não um simples meio de locomoção para arrancar uma migalha de pão a um barco a remos. Talvez houvesse uma que tivesse sido banida por lançar a verdade à cara do bando. E quanto mais Fernão treinava os seus exercícios de bondade, quanto mais trabalhava para compreender a natureza do amor, mais desejava regressar à terra. Porque apesar do seu passado solitário, Fernão Gaivota nascera para ser instrutor, e a sua maneira de mostrar o amor era dar um pouco de verdade que ele próprio descobrira a uma gaivota que apenas pedisse uma oportunidade para vislumbrar essa verdade. Henrique, agora adepto do voo de velocidade de pensamento, ao mesmo tempo que ajudava os outros a aprender, tinha dúvidas. Fernão, você foi banido uma vez. O que o leva a pensar que alguma das gaivotas do seu tempo o ouvirá agora? Você conhece o provérbio que é bem verdade? Vê mais longe da gaivota que voa mais alto? As gaivotas que você deixou estão no solo, gritando e lutando umas com as outras. Estão a 1.000 e a 500 quilómetros do paraíso. E você diz que lhes quer mostrar o paraíso de onde estão. Fernão, elas não veem a própria ponta das asas. Fica aqui ajudando as novas gaivotas, estas que estão suficientemente cultivadas para compreenderem o que você lhes tem a dizer. Calou-se um momento e depois disse: que teria acontecido se Xian tivesse regressado aos velhos mundos dele? Onde estaria você hoje? A última frase era significativa e Henrique tinha razão. Vê mais longe a gaivota que voa mais alto. Fernão ficou trabalhando com os novos pássaros que chegaram e que se mostravam muito inteligentes e rápidos na aprendizagem das suas lições. Mas o velho sentimento voltou a ele e não podia impedir-se de pensar que talvez houvesse uma ou duas gaivotas na terra que talvez pudessem aprender. Quanto mais não sabia ele agora se Xian tivesse ido ao seu encontro no dia em que fora banido. Henrique, tenho de regressar, acabou por dizer. Os seus alunos vão bem, podem ajudar e ensinar os que chegarem. Henrique suspirou, mas não discutiu. Acho que vou sentir a sua falta, Fernão. Foi tudo o que disse. Henrique, que vergonha, exclamou Fernão reprovador. Não seja tolo. Afinal, no que estamos realmente treinando todos os dias. Se a nossa amizade depende de coisas como o espaço e o tempo, então quando finalmente ultrapassarmos o espaço e o tempo, teremos destruído a nossa fraternidade.
mas ultrapassado o espaço, tudo o que nos resta é aqui. Ultrapassado o tempo, tudo nos resta é agora. E aqui, entre o aqui e agora, você não crê que poderemos ver-nos uma ou duas vezes? Henrique Gaivota riu-se sem vontade e disse-lhe brandamente: você é um louco. Se alguém conseguir mostrar a um pássaro no chão como ver a 1500 quilómetros, esse alguém tem que ser Fernão Capelo Gaivota. Olhou a areia. Adeus, Fernão, meu amigo. Adeus, Henrique. Voltaremos a encontrar-nos. Dito isso, Fernão fixou no pensamento a imagem dos grandes bandos de gaivotas das costas de outros tempos e, com a facilidade de treino, soube que não era só ossos e penas, mas sim uma ideia perfeita de liberdade e voo que não conseguia limitar. Francisco Coutinho Gaivota era bastante novo, mas já sabia que nunca um pássaro fora tratado com tanta aspereza por nenhum bando ou com tanta injustiça. Não importa o que diga, pensava com violência ou olhar toldado enquanto voava em direção aos penhascos longínquos. Voar tem muito mais valor do que esvoaçar de um lado para o outro. Um mosquito faz isso. Um pequeno barrel rola à volta das gaivotas mais velhas, só por brincadeira, e eis-me banido. São cegos, não veem, não percebem a glória que será quando aprendermos a voar realmente? Não me importa o que pensam. Eu vou-lhes mostrar o que é voar. Serei um puro fora da lei, se é isso que desejam, e vou fazê-los lamentar tanto. A voz surgiu dentro da sua cabeça e, embora fosse muito suave, sobressaltou-o de tal maneira que vacilou e quase despencou. Não seja duro com eles, Francisco Gaivota. Ao expulsarem-no, as outras gaivotas só fizeram mal a si próprias. E um dia vão sabê-lo, e um dia verão o que você vê. Perdoe-lhes e ajude-as a compreender. A 1 centímetro da sua asa direita voava a gaivota branca mais brilhante de todo o mundo, deslizando suavemente e sem esforço, sem mover uma pena, quase à velocidade máxima de Francisco. Houve um momento de caos no jovem pássaro. Que se passa? Estou louco? Estou morto? Que é isso? Baixa e calma. A voz prosseguia dentro dos seus pensamentos, exigindo resposta. Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar? Sim, eu quero voar. Francisco Coutinho Gaivota, você quer voar tanto que perdoará o bando e aprenderá e voltará um dia para ajudá-lo a saber? Será impossível mentir àquele magnífico e hábil ser que um pássaro como Francisco Gaivota se sentisse cheio de orgulho e de mágoa? Quero, disse suavemente. Então, Chico, disse-lhe a brilhante criatura, com uma voz muito calma, vamos começar com o voo planado. Terceira parte. Fernão voou em círculo, lentamente, sobre os penhascos longínquos, a observar. Este rude jovem Francisco Gaivota era quase um estudante de voo perfeito. Era forte e rápido no ar, mas muito mais importante do que isso, tinha uma vontade inflamada de voar. Apareceu de repente uma mancha cinzenta desfocada a sair de um mergulho, a exibir 240 km por hora à passagem pelo instrutor. Tentou abruptamente uma manobra vertical de 16 pontos, contando-os em voz alta. 8, 9, 10, eu quero uma boa paragem como a tua. 12, mas bolas, eu não consigo. 13, estes últimos 3 pontos, 100, 14, A atrapalhação no último momento era o que mais irritava e enfurecia Francisco enquanto caía. Tombou para trás, resvalou, atirou-se com força para uma rotação invertida e recuperou por fim, ofegante, uns 30 metros abaixo do nível do instrutor. Estás a perder o tempo comigo, Fernão. Sou demasiado burro, sou demasiado estúpido. Tento e volto a tentar, mas nunca consigo. Fernão Gaivota olhou para ele e assentiu. Nunca vais mesmo conseguir enquanto fizeres aquela subida com tanta brusquidão. Francisco, perdeste 60 km por hora no arranque. Tens de ser suave, firme mas suave, lembras-te? Desceu ao nível da jovem Gaivota. Vamos tentar de novo, em formação. E presta atenção à subida. O arranque é suave e fácil. 3 meses depois, Fernão já tinha mais 6 alunos, todos banidos, mas curiosos em relação a esta estranha nova ideia de voar apenas pelo prazer de voar. No entanto, era-lhes mais fácil treinar as habilidades do que perceber a razão que se escondia por trás. Cada um de nós é na realidade uma ideia da grande gaivota, uma ideia limitada de liberdade, explicava Fernão durante os fins de tarde na praia. E o voo de precisão
é um passo em direção à nossa verdadeira natureza. Temos de deixar de lado tudo o que nos limita. Daí todo este treino de alta velocidade e baixa velocidade e acrobacias aéreas. E os seus estudantes acabavam por adormecer, exaustos do dia de voo. Gostavam do treino porque era rápido e excitante e lhes saciava a fome de aprendizagem, que crescia com cada lição. Mas nenhum deles, nem sequer Francisco Coutinho Gaivota, acreditava que o voo de ideias pudesse ser tão real como o voo de vento e de penas. Todo o vosso corpo, da ponta de uma asa à ponta da outra asa, dizia outras vezes Fernão, não é mais do que o vosso pensamento, numa forma que conseguem ver. Quebrem as amarras do vosso pensamento e as amarras do vosso corpo também se quebrarão. Mas, independentemente da forma como ele o explicava, soava sempre uma agradável ficção e eles precisavam era de dormir. Só um mês mais tarde é que Fernão disse que estava na altura de regressar ao bando. Não estamos prontos, disse João Calvino Gaivota. Não somos bem-vindos, somos banidos. Não podemos forçar-nos a ir para onde não nos desejam, pois não? Somos livres para irmos onde desejamos e para sermos o que somos, respondeu Fernão, começando a voar para leste, em direção ao território do bando. Uma onda de angústia percorreu os alunos, porque a lei do bando diz que um banido nunca deve regressar e, em 10.000 anos, a lei nunca tinha sido quebrada. A lei dizia para ficarem, Fernão dizia para irem, e por esta altura já ele estava a mais de 1 quilómetro de distância. Se esperassem muito mais, ele chegaria sozinho a um bando hostil. Bem, não temos de obedecer à lei se não fazemos parte do bando, não é? Disse Francisco com pouca confiança. Além disso, se houver uma luta, seremos muito mais úteis lá do que aqui. E assim voaram as 8 gaivotas, vindas de oeste naquela manhã, em formação de duplo diamante, com as pontas das asas quase sobrepostas. Aproximaram-se da praia do concelho do bando, a 215 km por hora, com Fernão na liderança, Francisco suavemente à sua direita e João Calvino a esforçar-se corajosamente à sua esquerda. Então, toda a formação virou devagar para a direita, como se os 8 fossem um só pássaro, e planaram, inverteram, planaram com o vento a fustigá-los. Os gritos e guinchos habituais no cotidiano do bando foram interrompidos, como se a formação fosse uma perigosa espada gigante, e 8.000 olhos de gaivota observaram-na sem pestanejar. Uma de cada vez, as 8 aves subiram, fizeram uma curva vertical de 360 graus e voltaram a descer, até pousarem devagar sobre a areia. Depois, como se isto acontecesse todos os dias, Fernão Gaivota começou a comentar o voo. Para começar, disse com um sorriso irónico, demoraram todos um bocadinho a juntar-se a mim. Foi como se o relâmpago percorresse o bando. Estes pássaros eram banidos e tinham regressado. E isso não podia acontecer. As previsões de Francisco sobre uma luta desapareceram com a confusão instalada no bando. Bem, é verdade, ok, eles são banidos, disseram algumas das gaivotas mais jovens. Mas bolas, onde é que aprenderam a voar daquela maneira? Demorou-se cerca de 1 hora até a palavra do ancião atravessar o bando. Ignorem-nos. A gaivota que falar com um banido será banida. A gaivota que olhar para um banido viola a lei do bando. Costas de penas cinzentas viraram-se para Fernão a partir desse momento, mas ele não pareceu reparar. Continuou com o treino, mesmo sobre a praia do concelho, e, pela primeira vez, pressionou os alunos até ao limite das suas capacidades. Martim Gaivota! Gritou através do céu. Dizes que conheces o voo lento. Não sabes nada até o provares. Voa! Foi assim que o sossegado Martim Guilherme Gaivota, assustado por ter sido apanhado debaixo de fogo, se surpreendeu a si próprio e se tornou um especialista em baixas velocidades. Conseguia curvar as penas para se elevar com a mais leve das brisas e voar da areia às nuvens e regressar sem ter de dar uma única vez às asas. Também Rolando Gaivota aproveitou o vento das grandes montanhas para subir aos 7.300 metros. Regressou roxo do ar frio, espantado e feliz, determinado a subir ainda mais alto no dia seguinte. Francisco Gaivota, que adorava acrobacias aéreas como ninguém, conseguiu fazer a sua rotação vertical de 16 pontos e no dia seguinte ainda se excedeu com uma pirueta tripla.
as penas a irradiarem luz branca em direção à praia onde era observado por mais do que um olho furtivo. Fernão estava sempre ao lado dos alunos, a demonstrar, a fazer sugestões, a pressionar, a conduzir. Voava com eles durante a noite através das nuvens e das tempestades, só pelo prazer, enquanto o bando se encolhia miseravelmente no solo. Quando os voos terminavam, os alunos relaxavam na areia e, com o tempo, começaram a prestar mais atenção ao que Fernão dizia. Ele tinha umas ideias malucas que não conseguiam entender, mas também tinha algumas boas que eles compreendiam. Gradualmente, durante a noite, formava-se outro círculo em volta do círculo de alunos. Um círculo de gaivotas curiosas que ouviam no escuro durante horas, sem quererem ver nem serem vistas pelos outros, desaparecendo antes do dia começar. Foi um mês após o regresso que a primeira gaivota do bando atravessou a linha e perguntou se podia aprender a voar. Ao fazê-lo, Teseu Sousa Gaivota tornou-se um pássaro condenado, rotulado de banido, e o 8º aluno de Fernão. Na noite seguinte, saiu do bando Virgílio Gaivota a cambalear pela areia e a arrastar a asa esquerda até cair aos pés de Fernão. "Ajuda-me", pediu muito baixinho, a falar como um moribundo. "Voar é a coisa que mais desejo no mundo." "Então vem", disse Fernão, "e leva-te comigo do solo e começamos." "Não percebeste? A minha asa. Eu não consigo mover a asa." "Virgílio Gaivota, és livre para seres tu próprio, para seres o teu verdadeiro eu, aqui e agora, e nada te pode impedir. É a lei da grande gaivota. A lei que é: queres dizer que consigo voar?" "Quero dizer que és livre." E foi assim que, simples e rapidamente, Virgílio Gaivota abriu as asas sem esforço e subiu no ar escuro da noite. O bando foi acordado pelo seu grito, tão alto quanto conseguiu, a 150 metros de altitude. "Eu consigo voar! Ouçam, eu consigo voar!" Ao nascer do sol, estavam quase 1000 gaivotas de pé à volta do círculo dos alunos, a olhar com curiosidade para Virgílio. Não se importavam de serem vistos e escutavam, tentando compreender Fernão Gaivota. Ele falava de coisas muito simples, que é normal uma gaivota voar, que a liberdade é a sua própria natureza, que tudo o que for contra essa natureza deve ser abandonado, sejam rituais ou superstição ou qualquer forma de limitação. "Abandonado", veio uma voz da multidão, "mesmo que seja a lei do bando?" "A única verdadeira lei é aquela que leva à liberdade", disse Fernão. "Não há outra." "Como é que esperas que voemos como tu voas?", ouviu-se outra voz. "Tu és especial e dotado e divino, acima dos outros passos." Olhem para o Virgílio, para o Teseu, para o Rolando, para a Judite. Eles também são especiais e dotados e divinos? Não são mais do que tu, não são mais do que eu. A única diferença, mesmo a única, é que eles começaram a compreender aquilo que realmente são e começaram a pô-lo em prática. Os seus alunos, à exceção de Francisco, agitaram-se com desconforto. Eles não tinham percebido que era isso que estavam a fazer. A multidão crescia todos os dias. Os pássaros vinham colocar perguntas, idolatrá-los ou tratá-los com desdém. "Andam a dizer no bando que se não és o filho da grande gaivota", disse Fernão a Francisco, "certa manhã depois de treino avançado da velocidade, então estás 1000 anos à frente do nosso tempo." Fernão suspirou. É esse o preço de ser incompreendido, pensou. Ou chamam-te diabo, ou chamam-te Deus. "O que é que achas, Francisco? Estamos à frente do nosso tempo?" Fez-se um longo silêncio. "Bem, este tipo de voo sempre esteve disponível para ser aprendido por alguém que quisesse descobri-lo. Isso não tem nada a ver com o tempo. Talvez estejamos à frente da moda, à frente da forma como a maioria das gaivotas voa." "Isso já é alguma coisa", disse Fernão, rodando o corpo para planar invertido durante algum tempo. "Não é tão mau como estarmos à frente do nosso tempo." Aconteceu apenas uma semana depois. Francisco estava a demonstrar a uma turma de novos alunos os elementos de voo de alta velocidade. Tinha acabado de sair do mergulho de 2000 metros e era um rasto cinzento de alguns centímetros acima da praia, quando um jovem pássaro, no seu primeiro voo, se atravessou no seu caminho, a chamar pela mãe. Com 1/10 de segundo para evitar a cria, Francisco Coutinho Gaivota atirou-se com força para a esquerda, a mais de 320 km/h, contra um penhasco de granito.
Para ele, a rocha parecia uma porta dura e gigante para outro mundo. Primeiro sentiu uma explosão de medo, de choque, de escuridão quando a atingiu. Depois, sentiu-se a planar num céu muito estranho, esquecendo, recordando, esquecendo. Com medo, tristeza e desgosto, um enorme desgosto. A voz chegou-lhe como no primeiro dia em que conhecera Fernão Capelo Gaivota. O truque, Francisco, é tentarmos superar as nossas limitações por ordem, com paciência. Só arriscamos voar através de rocha um pouco mais à frente do programa. Fernão! Também conhecido como filho da grande gaivota, disse o instrutor secamente. O que é que estás aqui a fazer? O penhasco? Eu não morri! Oh, Francisco, vá lá, pensa. Se estás a falar comigo agora é porque não morreste, não é? O que conseguiste fazer foi mudar o teu nível de consciência muito abruptamente. Agora, a escolha é tua. Podes ficar aqui e aprender este nível, que é um bocadinho mais alto do que aquele que abandonaste já agora. Ou podes voltar e continuar a trabalhar com o bando. Os anciãos estavam desejosos que acontecesse algum desastre, mas são perplexos por ter feito tão bem. Francisco abanou a cabeça, esticou as asas e abriu os olhos na base do penhasco, onde se encontrava todo o bando reunido. Houve um grande clamor de guinchos e gritos quando ele se moveu. Ele está vivo! Ele que estava morto vive! Tocou-lhe com a ponta da asa! Ressuscitou-o! O filho da grande gaivota! Não! Ele nega-o! Ele é um demónio! Demónio! Veio para destruir o bando! Havia 4.000 gaivotas na multidão, assustadas com o que tinha acontecido, e o grito demónio atravessou-as com o vento de uma tempestade oceânica. Com os olhos vidrados e os bicos afiados, aproximaram-se com o intuito de destruir. Sentir-te-ias melhor se partíssemos, Francisco? Perguntou Fernão. De certeza que não, objetara muito se o fizéssemos. Instantaneamente, estavam já ambos a quase 1 quilómetro de distância e os bicos faiscantes da multidão atacaram o vazio. Porque é que... Fernão estava perplexo. A coisa mais difícil do mundo é convencer um pássaro de que é livre e que pode prová-lo a si próprio se gastar algum tempo a praticar. Porque é que isso é tão difícil? Francisco ainda estava a pestanejar perante a mudança de cenário. O que é que fizeste? Como é que chegámos aqui? Disseste que querias afastar-te da multidão, não disseste? Sim, mas como é que tu... Como tudo o resto, Francisco, prática. De manhã, o bando já tinha esquecido aquela loucura, mas Francisco não. Fernão, lembras-te do que disseste há pouco tempo sobre amar o suficiente o bando para regressar e o ajudar a aprender? Claro! Não percebo como é que consegues amar uma multidão de pássaros que acabou de te tentar matar. Oh, Francisco, não é isso que se ama. É claro que não se ama o ódio e a maldade. É preciso praticar para ver a verdadeira gaivota, o que há de bom em cada uma delas, e para as ajudar a ver isso nelas próprias. É isso que eu chamo amor. É divertido quando se apanha ao jeito. Eu lembro-me de um jovem pássaro corajoso, por exemplo, que seu nome Francisco Coutinho Gaivota, acabado de ser banido, pronto para lutar contra o bando até à morte, a começar a construir o seu inferno de amargura nos penhascos longínquos. E aqui está ele, hoje, a construir antes o seu paraíso e a liderar todo o bando nessa direção. Francisco virou-se para o instrutor e havia um lampejo de medo nos seus olhos. Eu a liderar? O que é que queres dizer? Eu a liderar? Tu é que és o instrutor, não podes partir. Não posso? Não achas que podem existir outros bandos e outros Franciscos que precisem mais de um instrutor do que este que está a caminho da luz? Eu? Fernão, eu sou só uma simples gaivota e tu és o filho único da grande gaivota, suponho. Fernão suspirou e olhou para o mar. Já não precisas de mim. Precisas de continuar a procurar-te cada dia um pouco mais, a procurar o verdadeiro, o ilimitado Francisco Gaivota. Ele é que é o teu instrutor. Precisas de o compreender e de o treinar. Um instante depois, o corpo de Fernão balançava no ar, cintilante, e começou a ficar transparente.
Não os deixes espalhar rumores palermas sobre mim ou transformar-me num deus, está bem, Francisco? Eu sou uma gaivota. Eu gosto de voar, talvez. Fernão! Pobre Francisco, não acredites naquilo que os teus olhos te dizem. Tudo o que eles te mostram é limitação. Olha com o teu conhecimento. Descobre aquilo que já sabes e verás a forma de voar. O brilho acabou. Fernão Gaivota tinha desaparecido. Após algum tempo, Francisco Gaivota arrastou-se até ao céu e enfrentou um novo grupo de alunos, ansiosos pela sua primeira aula. Para começar, disse profundamente: têm de compreender que uma gaivota é uma ideia ilimitada de liberdade, uma imagem da grande gaivota, e o vosso corpo, da ponta de uma asa até a outra, não é mais do que o vosso pensamento. As jovens gaivotas entreolharam-se interrogativamente. Epá, pensaram, isto não parece uma regra para as piruetas. Francisco suspirou e recomeçou. Muito bem, disse olhando-os de forma crítica. Vamos começar com o nível voo. Ao dizer isto, percebeu de imediato que o seu amigo não tinha sido realmente mais divino do que ele próprio era. Não há limites, Fernão, pensou. Então, muito bem. Não falta muito para o dia em que vou aparecer na tua praia, vindo do nada, e te vou ensinar uma ou duas coisas sobre voar. E embora tentasse mostrar-se apropriadamente severo com os alunos, Francisco Gaivota viu-os a todos como eles realmente eram durante um momento. E não só gostou, mas amou o que viu. Sem limites, Fernão, pensou e sorriu. A sua corrida para aprender tinha começado. Quarta parte. Durante alguns anos, depois de Fernão Gaivota ter desaparecido das praias do bando, tornou-se no mais estranho grupo de pássaros que já uma vez viveu na Terra. Muitos deles tinham realmente começado a compreender a mensagem que ele tinha trazido, e era tão habitual ver uma jovem gaivota a voar de barriga para cima e a praticar curvas verticais de 360 graus, como era normal ver uma gaivota velha, indisponível para abrir os olhos para a glória do voo, a voar à direita em direção aos barcos de pesca, à espera de uma refeição de pão ensopado. Francisco Coutinho Gaivota e os outros alunos de Fernão espalharam os ensinamentos de liberdade e de voo do instrutor através de longas viagens missionárias até todos os bandos da costa. Havia acontecimentos incríveis nesses dias. Os alunos de Francisco e os alunos dos seus alunos voavam com precisão e com um tipo de alegria que nunca tinha sido vista. Aqui e ali havia pássaros individuais que, com a prática, faziam acrobacias ainda melhor do que se Francisco os treinasse. E, algumas vezes, até melhor do que se fosse o próprio Fernão a fazê-las. A curva de aprendizagem de uma gaivota muito motivada excede qualquer gráfico. E, de vez em quando, havia alunos que ultrapassavam os limites tão perfeitamente que desapareciam da face da terra, demasiado limitada para os conter, tal como tinha acontecido com Fernão. Foi uma era dourada durante algum tempo. Multidões de gaivotas aproximavam-se de Francisco para tocar aquele que tinha tocado Fernão Gaivota, um pássaro que agora consideravam divino. Foi em vão que Francisco insistiu que Fernão tinha sido uma gaivota como todos eles, que tinha aprendido tal como todos eles podiam aprender.
estavam sempre atrás dele para ouvir as palavras exatas de Fernão, para conhecer os seus gestos, para descobrir detalhes sobre ele. Quanto mais imploravam por informação, mais desconfortável ficava Francisco Gaivota. Enquanto outrora eles tinham estado interessados em praticar a mensagem, em treinar e em voar depressa e gloriosamente no céu, agora começavam a escapulir-se ao trabalho árduo e a ficar ligeiramente apaixonados pelas lendas sobre Fernão, como se ele fosse um ídolo de um clube de fãs. Gaivota Francisco, perguntavam. O magnífico Fernão disse: nós somos na verdade ideias da grande Gaivota. Ou disse: nós somos de facto ideias da grande Gaivota. Por favor, tratem-me por Francisco. Só Francisco Gaivota, respondia horrorizado por usarem com ele um termo de reverência. E que diferença é que faz? Qual foi a palavra que ele usou? Ambas estão corretas. Nós somos ideias da grande Gaivota. Mas ele sabia que não ficavam satisfeitos com a resposta. Pensavam que ele se tinha esquivado à pergunta. Gaivota Francisco, quando o divino Gaivota Fernão se elevava para voar, ele movia uma pata em direção ao vento, ou as duas. Antes dele conseguir corrigir a primeira pergunta, já a outra tinha sido atirada. Gaivota Francisco, a gaivota sagrada Fernão tem olhos cinzentos ou dourados? O interrogador, um pássaro de olhos cinzentos, esperava em angústia uma única resposta possível. Não sei, esqueçam os olhos dele. Ele tinha olhos roxos. Como é que isso pode ter interesse? O que ele nos veio dizer foi que nós podemos voar se acordarmos e deixarmos de passar o tempo na praia a falar da cor dos olhos de alguém. Agora vejam, eu mostro-vos como se fazem as rotações em forma de catavento. Mas, mais do que uma gaivota, considerando cansativo praticar algo tão difícil como rotações em forma de catavento, voava para casa meditando. O grande tinha olhos roxos. Não como os meus olhos, não como os olhos de nenhuma gaivota que alguma vez tenha vivido. As aulas transformaram-se, com os anos, de longos e doridos poemas em voo para sussurros sobre Fernão antes e depois do treino e, finalmente, para longos recitais na areia sobre o divino, sem que ninguém voasse. Francisco e os outros alunos de Fernão passaram alternadamente de perplexos a cheios de vontade de corrigir os outros e de firmes a furiosos com a mudança. Mas foram impotentes para a parar. Eles eram respeitados e, pior, reverenciados, mas já não eram ouvidos. E os pássaros que praticavam o voo eram cada vez em menor número. Um a um, os alunos originais morreram, deixando atrás de si corpos frios. O bando, tomando posse dos corpos, realizou grandes cerimônias chorosas, enterrando-os sob enormes pirâmides de seixos. Cada seixo colocado no local após um longo discurso de lamentação de um pássaro, solene como a morte. As pirâmides tornaram-se altares. Para as gaivotas que queriam atingir a unicidade,
tornou-se um ritual deixar um seixo e um discurso triste sobre a pirâmide. Ninguém sabia o que era a unicidade, mas era uma coisa tão séria e profunda que uma gaivota não podia perguntar o que era sem ser considerada idiota. Então, toda a gente sabe o que é unicidade, e quanto mais bonito for o seixo deixado no túmulo da gaivota Martinho, maiores são as hipóteses de a atingir. Francisco foi o último a morrer. Aconteceu durante uma longa e solitária sessão do mais puro e mais belo voo que alguma vez tinha feito. O seu corpo desapareceu a meio de uma rotação vertical, algo que ele tinha praticado desde o momento em que tinha conhecido Fernão Gaivota. E quando desapareceu, não estava a colocar seixos ou meditar sobre a unicidade. Estava perdido na perfeição do seu próprio voo. Quando Francisco não apareceu na praia, na semana seguinte, quando desapareceu sem deixar um recado, o bando sentiu uma breve consternação. Mas depois os pássaros reuniram-se e pensaram, e decidiram sobre o que devia ter acontecido. Foi anunciado que a gaivota Francisco tinha sido vista, rodeada pelos outros 7 primeiros alunos, naquela que passaria a chamar-se Rocha da Unicidade, e que depois as nuvens se tinham afastado e que a própria grande gaivota, Fernão Capelo Gaivota, coberta de plumas reais e conchas douradas, com uma coroa de seixos preciosos na cabeça, a apontar simbolicamente para o céu, o mar, o vento e a terra, o tinha chamado para a praia da Unicidade, e que Francisco tinha ascendido magicamente, rodeado de raios sagrados, e as nuvens se tinham fechado outra vez sobre a cena, com um coro de gaivotas a cantar. E assim, o Monte Seixos, na Rocha da Unicidade, em sagrada memória de Gaivota Francisco, tornou-se o maior Monte Seixos em qualquer costa em toda a terra. Foram construídos outros montes por toda a parte, como réplica, e todas as terças-feiras à tarde o bando aproximava-se dos Seixos para escutar os milagres de Fernão Capelo Gaivota e dos seus dotados divinos alunos. Nunca mais ninguém voou mais do que o estritamente necessário, e quando era preciso, eram criados estranhos costumes. Como forma de símbolo de estatuto, os pássaros mais influentes começaram a transportar ramos de árvores nos bicos. Quanto maior e mais pesados fossem os ramos, mais atenção a gaivota ganhava no bando. Quanto maior era o ramo, mais avançada era considerada a sua capacidade de voo. Alguns elementos da sociedade dos gaivotas repararam que, ao transportarem ramos enormes e irregulares consigo, as gaivotas tornavam-se perigosas durante o voo. O símbolo dos ensinamentos de Fernão tornou-se então um seixo suave e, mais tarde, qualquer rocha antiga era o pior símbolo possível para um pássaro que tinha vindo ensinar o prazer de voar, mas ninguém pareceu reparar. Pelo menos, ninguém que fosse importante no bando. Às terças-feiras era suspenso todo o voo e uma multidão apática reunia-se para ouvir o recital do oficial aluno do bando. Em apenas alguns anos, as récitas estratificaram-se e tornaram-se dogmas de granito. Oh, Fernac, Gaivotac, grande Gaivotac, o único que tente piedade de nós, que somos inferiores a pulgas do mar. Durante horas sem parar, arrastava-se a terça-feira. Era uma marca de excelência para o oficial conseguir proferir os sons tão rapidamente que não fosse sequer possível reconhecer as palavras. Alguns pássaros insolentes sussurravam que o som não significava mesmo nada, ainda que se conseguisse perceber que havia de facto 1 ou 2 palavras no meio daquilo. Imagens de Fernão debicadas em arnito
e com conchas roxas no lugar dos olhos. Apareceram ao longo de toda a costa, em todas as pirâmides e réplicas de pirâmides, numa adoração ainda mais pesada do que as rochas que a simbolizavam. Em menos de 200 anos, quase todos os elementos dos ensinamentos de Fernão deixaram de existir na prática diária, simplesmente por serem sagrados e para além das aspirações das comuns gaivotas inferiores a pulgas do mar. Com o tempo, os rituais e as cerimónias em nome de Fernão Gaivota tornaram-se obsessivos. As gaivotas pensantes alteravam as rotas de voo para nem sequer sobrevoarem as pirâmides, construídas como foram sobre a cerimónia e a superstição daqueles que preferiam as desculpas para o falhanço, em vez do trabalho árduo para atingir a grandeza. Mas, paradoxalmente, as gaivotas pensantes fechavam as suas mentes a certas palavras como voo, pirâmide, grande gaivota, Fernão. Em todos os outros assuntos eram os mais lúcidos e honestos pássaros deste Fernão. Mas a uma referência do nome dele ou de qualquer outro dos termos tão maltratados pelos oficiais alunos locais, as suas mentes desligavam-se com o barulho de ratoeiras a fechar. Porque eram curiosos, começaram a experimentar o voo, embora nunca usassem essa palavra. Não é voo, asseguravam a si próprios sem conta. É só uma forma de encontrar o que é verdadeiro. Assim, ao rejeitarem os alunos, tornaram-se alunos. Ao rejeitar o nome de Fernão Gaivota, praticavam a mensagem que ele tinha trazido ao bando. Esta não foi uma revolução barulhenta. Não havia gritos nem agitar de bandeiras, mas indivíduos como António Gaivota, por exemplo, ainda antes de terem as penas de adulto, começaram a fazer perguntas. Então tinha ele dito ao seu oficial aluno local: os pássaros que te vêm ouvir todas as terças-feiras vêm por 3 razões, não é? Porque acham que estás a aprender alguma coisa, porque acham que colocar outro cesto na pirâmide os vai tornar santos, ou porque toda a gente espera que eles lá estejam, certo? E tu não tens nada a aprender, minha cria? Não. Há algo para aprender, mas não sei o que é. 1 milhão de seixos não me consegue tornar santo, se eu não merecer. E não me importa o que as outras gaivotas pensam de mim. E qual é a tua resposta, cria? Perguntou o oficial, ligeiramente alterado pela heresia. O que é que chamas ao milagre da vida? A grande gaivota Fernão Sagrado, seja o seu nome, disse que voar. A vida não é um milagre oficial, é uma chatice. O seu grande gaivota Fernão é um mito que alguém inventou há muito tempo, um conto de fadas em que acreditam os fracos porque não aguentam enfrentar o mundo como ele é. Imaginem só, uma gaivota que conseguia voar a 320 km por hora. Eu tentei e o mais depressa que consegui foi 80, em mergulho. E mesmo assim estava praticamente sem controle. Há leis de voo que não podem ser quebradas. E, se não pensa assim, vá lá fora experimentar. Acredita mesmo, agora a sério, que o seu grande Fernão Gaivota voa a 320 km por hora? E ainda mais depressa, respondeu o oficial, com uma perfeita fé cega, e ensinou os outros a fazê-lo. É o que diz o vosso conto de fadas. Mas quando me conseguir mostrar que consegue voar assim tão depressa, oficial, então começarei a ouvir aquilo que tem para dizer. Esta era a solução e António Gaivota soube-o
assim que disse as palavras. Não tinha respostas, mas sabia que, grata e alegremente, abandonaria a sua vida para seguir qualquer pássaro que lhe demonstrasse aquilo de que estava a falar, que lhe mostrasse algumas respostas que funcionassem, que trouxessem a excelência e alegria à vida cotidiana. Enquanto não encontrasse esse pássaro, a vida continuaria cinzenta e sombria, ilógica, sem propósito. Todas as gaivotas continuariam a ser uma casual conjugação de sangue e penas, dirigindo-se para o esquecimento. António Gaivota seguiu o seu caminho, tal como um número cada vez maior de jovens gaivotas, rejeitando o ritual e a cerimónia em nome de Fernão Gaivota, tristes perante a futilidade da vida, mas pelo menos honestas consigo mesmas, suficientemente corajosas para enfrentarem o facto de serem fúteis. Então, certa tarde, António andava a voar sobre o mar, a pensar que a vida não tem um objetivo e que não ter um propósito é o mesmo que não ter sentido. E, portanto, a única coisa a fazer seria mergulhar no oceano e afogar-se. Seria melhor não existir do que existir como uma alga, sem significado nem alegria. Tudo fazia sentido. Era pura lógica e toda a sua vida António Gaivota tinha tentado viver obedecendo à honestidade e à lógica. De qualquer forma, tinha de morrer mais tarde ou mais cedo e não havia nenhuma razão para prolongar o doloroso aborrecimento de viver. Por isso precipitou-se, de 600 metros de altitude, para um mergulho em direção à água, descendo a quase 80 km por hora. Era estranhamente excitante ter tomado finalmente esta decisão. Tinha encontrado a única resposta que fazia algum sentido. A meio do seu mergulho para a morte, com o mar a crescer debaixo dele, ouviu um enorme silvo ao lado da sua asa direita e foi ultrapassado em voo por outra gaivota. Ultrapassado como se estivesse parado na praia. A outra gaivota era um risco branco a acelerar por ali abaixo. Um meteorito vindo do espaço. António, assustado, dobrou as asas para travar e ficou desamparado, a pensar no que tinha visto. O rastro diminuiu suavemente em direção ao mar, a apontar para o topo das ondas. E depois fez uma curva difícil, apontou novamente para o céu e rodou. Uma longa rotação vertical, a terminar num impossível círculo fechado no ar. António ficou parado, a observar. Esqueceu-se de onde estava e parou outra vez. Juro, disse em voz alta, juro que era uma gaivota. Virou-se para outro pássaro que aparentemente não o tinha visto. Ei, chamou, tão alto quanto conseguia. Ei, espera aí! A gaivota mudou imediatamente de direção com uma asa, movendo-se a uma velocidade incrível, e dirigiu-se para ele. António, que seguia a direito, fez uma curva vertical e parou de repente no ar, como um esquiador que para no final de uma descida. Ei! António estava sem fôlego. O que é que estás a fazer? Era uma pergunta parva, mas ele não sabia o que é que havia de dizer. Desculpa se te assustei, disse o estranho, numa voz tão límpida e amigável como o vento. Estava a ver-te o tempo todo. Estava só a brincar. Eu não te teria atingido. Não, não é isso. António estava desperto e vivo pela primeira vez na sua vida e inspirou. O que foi aquilo? Oh, voar por divertimento, acho eu. Um mergulho e uma subida com rotação, com uma curva de 360 graus no topo. Estava na brincadeira. É preciso alguma prática para conseguir fazê-lo bem.
Mas é uma coisa bonita, não achas? É lindo, é o que é, mas não pertences ao bando. Quem és tu? Podes chamar-me Fernão. Não é uma história incrível, embora pareça? Como é que as aventuras surgem na mente de alguém? Os escritores que adoram o seu trabalho dizem que o mistério faz parte da magia. Não há explicação. A imaginação é uma alma antiga. Alguém sussurra ao espírito, fala suavemente de um mundo brilhante e das criaturas que lá existem, com alegrias e tristezas, e desesperos e vitórias, como uma história terminada a que só falta as palavras. Os escritores agitam imagens para corresponderem à ação que veem, recordam o diálogo do princípio ao fim. Inserem apenas letras, frases e vírgulas, e a história está pronta para esquiar pelas encostas das livrarias. As histórias não se fazem com comitês e gramática. Elas nascem de um mistério que toca a nossa própria imaginação silenciosa. As perguntas mantêm-nos intrigados durante anos, até que uma tempestade de respostas surge repentinamente do desconhecido, como setas de um arco que nunca vimos. Foi assim comigo. Quando acabei de escrever a 4ª parte, a história de Fernão Capelo Gaivota estava terminada. Na altura, li a 4ª parte vezes sem conta. Nunca seria verdade. As gaivotas que seguissem as respostas do Fernão matariam o espírito voar com rituais. Aquele capítulo disse que era possível. Eu não acreditei. 3 partes contaram tudo o que havia a contar, pensei. Não é preciso uma 4ª. Um céu deserto, palavras coerentes para abafar a felicidade. Quase. Não precisa de ser impresso. Então por que é que eu não o queimei? Não sei. Eu guardei-a. A última parte do livro acreditava em si mesma quando eu não acreditei. Sabia aquilo que eu recusava perceber. As forças dos governantes e dos rituais vão, devagarinho, matar a nossa liberdade de viver como escolhemos. Todo aquele tempo passado, metade de um século, esquecido. Sabrina encontrou a história há pouco tempo, rasgada e esbatida, esmagada sobre papéis inúteis. Lembras-te disto? Lembro-me do quê? Disse eu. Não. Li alguns parágrafos. Lembro-me, mais ou menos, isto era... Leu. Um sorriso para o velho manuscrito que ela tinha encontrado e que a tinha tocado. As letras da máquina de escrever estavam esbatidas. A linguagem era um eco da minha, pensei, e há muito tempo, uma impressão do que eu era. Não era a minha escrita, era a escrita dele, do miúdo de então. O manuscrito terminou e encheu-me com o seu aviso e a sua esperança. Eu sabia o que estava a fazer, disse ele. No teu século XXI, cercado de autoridade e de rituais, está tudo pronto para estrangular a liberdade, não vês? Estão a planear tornar o teu mundo seguro, não livre. Ele viveu a sua história e tentou uma última vez. O meu tempo acabou, o teu não. Pensei novamente na sua voz, na voz daquele miúdo do último capítulo. Estamos nós, as gaivotas, a olhar para o fim da liberdade no nosso mundo? A 4ª parte, publicada finalmente onde pertence, diz que talvez não. Foi escrita quando ninguém conhecia o futuro. Agora conhecemos.